Olá! Hoje nós vamos falar sobre intestino e o melhor, intestino saudável. Vamos fazer um diagnóstico do seu intestino para ver se ele funciona bem ou não? Muitas pessoas falam, meu intestino é bom, funciona todos os dias. Mas será mesmo? Eu vou colocar para vocês aqui 4 diagnósticos, 4 perguntas para você ver se realmente seu intestino é bom. Primeiro, você evacua quantas vezes por dia? O mínimo tem que ser uma vez, mas pode ser 2 até 3. Veja bem, os animais, eles comem e toda vez que eles comem, eles vão lá e evacuam logo em seguida, né? Então, nós adaptamos, né, a nossa vida, a nossa rotina da nossa vida, então a gente não vai ao banheiro toda vez que a gente come, mas também não poderíamos ficar sem ir ao banheiro pelo menos uma vez ao dia. Outra coisa, o formato das suas fezes. Como que é o formato das suas fezes? Isso diz muita coisa sobre o seu intestino. O formato das suas fezes, ele tem que ser no formato de uma salsicha inteira. Eu vou colocar a tabela depois, chama tabela de Bristol, que faz a análise do formato das fezes. Outra coisa, você tem que ter a sensação de esvaziamento. Quando você vai ao banheiro, você tem que ter a sensação de que saiu tudo, que não sobrou nada. E também o tempo de evacuação. Esse processo tem que ser rápido. Você foi lá, fez e pronto. Sem esforço. E aí, acontece assim com você? No nosso intestino, gente, ele é formado de trilhões de bactérias, de seres vivos ali. Nós temos mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo. E essas bactérias, elas vivem no nosso intestino, tem as bactérias boas e as bactérias ruins, digamos assim. Quando elas estão em equilíbrio, a gente fala que elas estão em homeostase. Quando elas estão em desequilíbrio, a gente fala que a pessoa está com disbiose. E aí, muitas clientes falam que tem muita vontade de comer doce, né? E aí resolve fazer uma dieta, resolve cortar o açúcar, carboidrato, e aí não consegue. Por quê? Porque as bactérias que vivem lá dentro do intestino dela eram aquelas bactérias que viviam de açúcar. E elas pedem açúcar. E a pessoa sente muita necessidade, quase que é dominado, né, por essas bactérias. E aí, às vezes, quando a gente corrige esse processo intestinal, a pessoa fala, nossa, nem tô com tanta vontade de comer doce mais. É porque equilibrou a flora intestinal. Isso é fundamental para a gente ter saúde. E aí eu vou fazer algumas perguntas para você. Olha só, se você tá com queda de cabelo, baixa imunidade, falta de concentração, dorme e acorda cansada, insônia, dor de cabeça, sensação de que você come e não completa a digestão, dá aquela sensação de estufamento, intestino preso, tá? Falta de libido, tudo isso tem um grande indício de que você está com problemas intestinais. Você está com a sua flora desequilibrada. Então, gente, vamos cuidar do nosso intestino. Vamos cuidar da nossa flora, da nossa microbiota intestinal, equilibrando essas bactérias boas e essas bactérias ruins. Então, um beijo grande para vocês e vamos ter saúde.